acaba mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Meus irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, esse é o desejo do meu coração. Vamos estar orando pelas crianças? Vai ter essa linha hoje? Vai? Vai ter? Ou não? Vamos estar orando pelas crianças nessa noite. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela vida desses pequeninos. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento para que o Senhor guarde a vida dessas crianças, Senhor. Pedimos a Ti para que o Senhor se revele a elas, ainda que em tenra idade. Pedimos a Ti para que o Teu Espírito Santo faça morada no coração delas e revele a beleza do Salvador, a beleza de Cristo ao coração desses pequeninos, Senhor. Sê com eles, sustenta-os, guarda-os na vida, na caminhada, na trajetória juntamente com o Senhor. Use a vida das X ali que vão estar ensinando, ministrando a Tua palavra e que o Senhor receba a glória por intermédio da vida dessas crianças e do serviço que está sendo prestado ao Senhor. É a nossa oração a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai estar dando continuidade à exposição de Salmos, né? A gente vai estar falando nessa noite sobre o Salmo 130, que é outro salmo dos cânticos de degraus. Está abrindo a nossa Bíblia no Salmo, capítulo 130. Salmo 130. Vamos estar lendo? O Salmo nos diz assim: das profundezas clamo ao Senhor. O tema da mensagem que eu botei nessa mensagem é das profundezas. Esse é o tema da mensagem. Das profundezas. Salmo 130 nos diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Verso 8, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor Deus, nós queremos Te glorificar, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Senhor, em meio a um mundo tão mergulhado em densas trevas e em escuridão, Senhor, o Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor, para que nós pudéssemos ter sabedoria, para que nós pudéssemos ter entendimento e discernimento, Senhor, para conduzir as nossas vidas nessa terra para o louvor da Tua glória. Pedimos a Ti nessa noite para que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua palavra. Pedimos a Ti nessa noite para que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar na compreensão do entendimento do texto bíblico, ó Pai. Pai, permite com que o poder do Teu Espírito Santo venha atuar no nosso meio, Senhor, pois só o poder do Teu Santo Espírito pode
nos convencer, pode nos libertar, pode nos transformar. Só o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, pode guiar a nossa vida, Senhor, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente vai estar dando continuidade aqui aos salmos dos cânticos de degraus. Essa noite a gente vai estar falando sobre o Salmo 130. Como eu disse aqui, o tema desse salmo, que eu dei aqui, o tema da mensagem, fala das profundezas. Esse Salmo 130, ele faz parte dos cânticos de romagem. Como já foi bem recitado aqui, a gente sabe bem de que os cânticos de romagem, ou os cânticos de romaria, eram cânticos que aquela caravana, o povo que se reunia para ir até a cidade de Jerusalém, por pelo menos 3 vezes ali ao ano, eles se reuniam e iam ali salmodiando, iam ali cantando esses salmos, cantando esses hinos, até a chegada em Jerusalém. Por pelo menos 3 vezes no ano, o povo de Israel, eles iam ali até a cidade de Jerusalém, cantando esses salmos. Por pelo menos 3 vezes no ano, para comemorar as festas de Pentecostes, Tabernáculos e a festa das Páscoa. Esse salmo aqui que a gente acabou de ler, que é o 130, esse salmo aqui, o autor dele é desconhecido. A maioria dos estudiosos chegam a um senso comum dizer de que o autor desse salmo ele é desconhecido, ou seja, ele é anônimo. Esse salmo aqui, 130, ele é um salmo que ele também é considerado um dos salmos penitenciais. Que quer dizer isso, salmo penitencial? Os salmos penitenciais, eles são salmos onde o autor, quando ele está escrevendo o salmo, ele está escrevendo de forma que ele se encontra quebrantado. O autor, quando escreve os salmos penitenciais, ele está escrevendo de uma forma onde ele se encontra quebrantado, arrependido, e ele está pedindo perdão diante de Deus por conta dos seus pecados. Os salmos penitenciais, dentro aqui da Bíblia, são os salmos 7, o salmo 6, o salmo 32, o salmo 51, que é um dos mais conhecidos entre a gente, que é o salmo de Davi, quando ele ali escreve, quebrantado, arrependido, humilhado, confessando o seu pecado diante de Deus, quando ele fala ali, né, contra ti somente pequei, e fiz o que não era reto perante seus olhos. Esse salmo também é um salmo de penitência, de arrependimento, de quebrantamento. Ou seja, o Salmo 7, o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51 de Davi, o Salmo 102, o Salmo 143 e o Salmo 130. Ao todo, são pelo menos 7 salmos que são considerados salmos penitenciais, onde o autor está escrevendo com o intuito de se quebrantar, de se arrepender e de invocar o perdão do Senhor sobre a sua vida. Esse salmo aqui, ele também é um salmo que é considerado penitencial. Como eu disse aqui, o autor desse salmo, ele é anônimo, ele é desconhecido. O autor aqui desse salmo, ele está passando por um momento de aflição. O autor desse salmo 130, ele está passando por um momento de tribulação na sua alma. Após acontecer o que com ele? Após ele cair em pecado. Após ele cair em pecado, após ele desobedecer a Deus, o autor desse salmo, ele vai escrever esse salmo buscando diante de Deus uma restauração para a sua vida. O autor desse Salmo 130, quando ele escreve esse salmo, ele está escrevendo com o intuito de pedir perdão a Deus e de pedir restauração a Deus após ele haver pecado diante do Senhor. E nesse salmo aqui, o autor ele escreve com esse intuito de invocar a Deus, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, aguardar diante de Deus uma poderosa restauração. E nesse salmo aqui também, o autor desse salmo, ele vai exortar, ele vai animar os seus companheiros a também fazer a mesma coisa, a se voltar para Deus e a esperar em Deus. Esse salmo aqui, 130, ele também revela a experiência, irmãos, de todo crente.
a experiência de todo filho de Deus que também cai em pecado diante do Senhor e que por muitas das vezes também se encontra na mesma situação que esse salmista se encontrava, numa situação de profundezas. Esse salmo revela a experiência de todo cristão, porque cada um de nós, ainda que nós sejamos servos de Deus, filhos de Deus, nós não estamos isentos de passar pela mesma experiência que esse salmista teve, pela experiência de queda, pela experiência de cair e de se sentir num profundo abismo, longe e distante da presença do Senhor. O Salmo 130, quando a gente lê aqui no verso 1, o salmista ele vai iniciar esse salmo aqui com uma oração. No verso 1 ele vai dizer assim, ó, me acompanha aí, no verso 1 diz assim, ó, das profundezas clamo a ti, Senhor. Verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Ou seja, em primeiro lugar, o salmo aqui ele vai se iniciar com uma oração. A gente vai ver isso no versículo 1 e no versículo 2. O salmista aqui no verso 1, ele vai usar a expressão assim das profundezas. Quando o salmista ele usa aqui essa expressão no verso 1, das profundezas, isso significa que ele se encontrava, como eu falei aqui na introdução da mensagem, totalmente angustiado por conta do pecado cometido. Ele se encontrava angustiado, ele se encontrava com o coração dele aflito. O salmista aqui, ele havia perdido a alegria da salvação, porque é justamente isso que o pecado ele faz com o verdadeiro filho de Deus, com o verdadeiro servo de Deus. Ao cair no pecado, ao ceder ao pecado, o que acontece com a gente? O cristão ele perde a alegria da salvação. Ele não deixa de ser salvo, ele não deixa de ser filho de Deus, mas aquela alegria, aquele fervor, aquele entusiasmo, aquela paixão, aquele amor por Deus, começa a ir para as profundezas por causa do pecado. É assim que o salmista ele está se sentindo aqui. Por isso que ele usa essa expressão das profundezas, porque ele se encontrava nessa situação, uma situação de consciência pesada, porque o pecado ele traz isso, e ele se encontrava como alguém, quando ele usa essa expressão aqui das profundezas, ele se encontrava como se fosse alguém que fosse pego, lançado dentro do mar, e ali de dentro daquele mar ele vai se afundando, se distanciando, cada vez mais da presença de Deus. Por isso que ele usa essa expressão aqui no verso 1, das profundezas. E aqui, irmãos, a gente vai ver ainda no verso 1, de que mesmo o salmista ele estando nessa situação de pecado, de consciência pesada, de perder o vigor, de perder a alegria da salvação no Senhor, mesmo assim a gente vai ver aqui de que o salmista ele se volta para o Senhor em oração. Olha o que o texto fala para a gente no verso 1 assim, ó, das profundezas clamo a ti, Senhor. Verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ou seja, o salmista aqui, irmãos, mesmo ele tendo caído em pecado, porque é um salmo que fala sobre isso, fala sobre queda, sobre pecado, mesmo ele tendo pecado contra Deus, ainda assim, o que ele faz? Ele se volta para o Senhor em oração, ele começa a suplicar ao Senhor, ele ora a Deus. Isso aqui é uma lição em tanto até mesmo para as nossas vidas, porque por muitas das vezes, quando o cristão cai, quando o servo de Deus cai, às vezes a gente tem a tendência de se afastar da presença do Senhor. Quando o crente, por muitas das vezes, ele tropeça, a gente tem a tendência, por muitas das vezes, de abandonar a igreja, de sair da igreja, de abandonar a leitura devocional da Escritura. A gente tem a tendência de abandonar a vida de oração. A gente tem a tendência de abandonar esses meios de graça que nos leva para perto de Deus. O salmista não, o salmista aqui ele faz ao contrário. Ele se volta para Deus em oração. Aqui está uma grande lição de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mesmo em meio à queda, mesmo em meio ao erro, mesmo em meio ao fracasso, mesmo em meio ao pecado, o que a gente tem que fazer diante de Deus? A gente precisa se voltar para Ele em oração.
É uma grande lição que a gente aprende aqui. Independentemente do que ocorra, do que aconteça na nossa vida, seja queda, seja aflição, as tribulações que a gente vive na nossa caminhada, as dificuldades que a gente vive, enfermidade, problema no casamento, problema no ministério, problema conjugal, seja qual for a aflição que a gente venha viver na nossa vida, na nossa caminhada, a nossa postura precisa ser a mesma postura do salmista, de invocar ao Senhor, de buscar a face dele, em súplica e oração. O salmista ele faz isso entre o verso 1 e o verso 2, porque ele sabia que todas as vezes que o crente ora, irmãos, alguma coisa acontece. Por quê? Porque Deus ele continua sendo poderoso para ouvir o clamor do seu povo. Os olhos do Senhor não estão tapados, os ouvidos dele estão atentos a ouvir a oração e a súplica da sua igreja. Por isso o salmista ele se volta para Deus em oração. E a oração que ele faz aqui não é qualquer tipo de oração. A oração que o salmista ele vai fazer aqui diante de Deus é uma oração que é uma oração de súplica. No verso 2 a gente vai ver isso. Ele fala assim, ó: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos teus ouvidos às minhas súplicas. O que é súplica, irmãos? Súplica é nada mais, nada menos do que um pedido de compaixão. É um pedido para pedir para Deus poupar a pessoa do sofrimento. Súplica é a gente se colocar como se fôssemos 100% dependentes de Deus por conta da situação que a gente está vivendo no momento. É essa oração que o salmista ele se volta para fazer diante de Deus, uma oração de súplica, uma oração de 100% dependência de Deus. Ele se volta em oração para o Senhor assim. E a gente vê muitas outras pessoas na palavra de Deus que se voltaram assim também para o Senhor, em oração, em súplica, em meio aos momentos de adversidade que viveram em suas vidas. A gente vai ver até mesmo na vida do próprio cego Bartimeu. Jesus, quando estava passando ali na cidade de Jericó, Bartimeu ele vai suplicar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor e vai dizer ao Senhor: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso é uma oração de súplica. A gente vai ver o profeta Jonas também, lá em Jonas capítulo 2, verso 9. Jonas ele chega a dizer assim, ó: na minha angústia, clamo ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e ele ouviu a minha voz. Em meio ao ventre do peixe, em meio àquela situação que Jonas estava vivendo, ele busca fazer uma oração de súplica, 100% dependente ao Senhor, e o Senhor ouve a oração de Jonas. Mateus capítulo 26, verso 38, a gente também vai ver uma oração de súplica do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando se encontrava ali no jardim do Getsêmani, ele ora: Pai, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Se possível for, Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Isso é uma oração também de súplica. A gente vai ver também o profeta Daniel, quando foi lançado ali na cova dos leões, fazendo uma oração de súplica. A gente vai ver o profeta Jeremias, quando foi lançado no calabouço, clamando ao Senhor, lá de dentro da prisão, orando ao Senhor em súplica, e Deus ouvindo ali a oração de súplica de Jeremias. É esse tipo de oração que o salmista ele está fazendo aqui, em meio à sua queda, em meio ao seu pecado, uma oração de súplica. Meus irmãos, a gente precisa suplicar ao Senhor. Em meio às situações que a gente vive, seja diversas, seja de quedas, seja de pecado, nós precisamos fazer esse tipo de oração ao Senhor. Uma oração onde a gente se volta para Deus e a gente busca a Deus de todo o nosso coração.
O salmista aqui, a gente vai ver aqui do verso, em segundo lugar, a gente vai ver aqui do verso 3 ao verso 4, de que ele vai apresentar diante de Deus o porquê que Deus devia de ouvir a oração dele e perdoar ele. No verso 3 ao 4, o salmista ele vai apresentar os motivos, por que Deus tem que perdoar ele. Verso 3 ao 4, acompanha comigo aí, diz assim, ó, nos diz assim, verso 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Verso 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O salmista aqui, no verso 3 e 4, ele vai apresentar diante de Deus um motivo, o porquê Deus deveria perdoar a ele. O salmista, ele fala, Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, quem pode subsistir? Quem pode permanecer diante da tua presença? O que o salmista está falando aqui para Deus, irmãos, é mais ou menos assim, parafraseando, ele está dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor aplicar a tua justiça por conta do pecado, por conta do meu pecado, eu não vou aguentar, eu não vou permanecer. E ele ainda inclui toda a raça humana, ele fala assim, Senhor, se o Senhor aplicar a sua justiça, o Senhor vai ter que destruir, vai ser toda a raça humana toda. Porque, irmãos, a grande verdade é que se Deus aplicar a justiça dele diante de toda a raça humana, levar em conta diante de toda a raça humana os seus pecados, quem pode permanecer? Se Deus pegar uma agenda e anotar cada pecado, cada iniquidade, cada transgressão, cada desobediência da lei que nós cometemos contra Ele, quem pode permanecer? Quem fica de pé diante dEle? Ninguém. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ninguém pode permanecer diante de Deus por causa que tanto a justiça de Deus e quanto a santidade de Deus, ela ordena o que? Ela ordena que Deus puna aqueles que são transgressores da lei. E quantos são transgressores da lei? Todos. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós somos transgressores da lei, todos nós somos desobedientes da lei de Deus. E o salário daquele que peca é nada mais, nada menos do que a morte. Deus, através da sua justiça e da sua santidade, Ele é obrigado a punir, a castigar os pecadores. Por isso que o salmista ele fala aqui, Senhor, se o Senhor aplicar a sua justiça, se o Senhor me tratar de acordo com o meu pecado, quem pode permanecer? Ninguém. Absolutamente ninguém pode permanecer diante dele. O que o salmista está dizendo aqui é que é para que Deus não levasse em conta o pecado dele, é para que Deus perdoasse os pecados dele. E no verso 4, o salmista ele vai apelar para Deus sobre o seu perdão. O salmista ele chega para Deus no verso 4 e ele vai apelar agora para o perdão de Deus. No verso 4 ele diz assim, ó, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Irmãos, Deus ele poderia destruir o salmista, e Deus ele poderia até mesmo destruir toda a raça humana. Por causa de quê? Por causa do pecado. Como eu disse aqui, a justiça e a santidade de Deus ordena que Ele pune, que Ele condene todo mundo. Mas Deus, Ele não faz isso. Muito pelo contrário, o salmista aqui, ele reconhece que em Deus estava o perdão para ele em meio ao seu pecado. Deus poderia perdoar o salmista dos seus pecados. Por isso que o salmista fala aqui, ó, contigo, Deus, está o perdão para que te temam. Irmãos, só Deus pode perdoar pecados. O Papa não perdoa pecado, Maria não perdoa pecado, nenhuma outra religião pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecados. Por quê? Porque nós pecamos contra um Deus justo, pecamos contra um Deus que
é santo, pecamos contra um Deus que é criador de céus e terra e nos criou, e todo pecado que o ser humano comete é único e exclusivamente, em primeiro lugar, contra Deus. Quando a gente, por muitas das vezes, peca contra o nosso próximo, em primeiro lugar, a gente está pecando contra Deus. Quando eu uso a minha língua para falar mal de alguém, para falar mal de um irmão ou de uma irmã, pelas costas, eu não estou pecando única e exclusivamente contra o meu irmão, eu estou pecando contra Deus em primeiro lugar. É por isso que no Salmo 51, Davi ele chega a dizer assim, quando ele escreve o Salmo 51, falando sobre o pecado dele com Betsebe, ele fala assim, em primeiro lugar, com Deus, ele fala assim, Senhor, contra ti, pequei e fiz o que não era reto perante os teus olhos. Mas calma aí, Davi não pecou contra Urias, contra Betseba, mas ele reconhece que todo pecado que o ser humano pratica, em primeiro lugar, ele está pecando única e exclusivamente contra um Deus, que é santo, que é justo e que é perfeito. Então o salmista aqui, ele reconhece que é só Deus que pode perdoar pecadores. E como que o perdão ele era concedido aqui, irmãos? Até mesmo na época do salmista. Na época do salmista, quando o perdão ele era concedido diante de Deus, o que acontecia ali? Quando um judeu, ele pecava, ele transgredia e ele desobedecia ali a lei de Deus, o que Deus mandou ali o povo judeu fazer? Pegava-se ali um animal, um cordeiro, e se levava um animal até ali o sacerdote. O sacerdote pegava ali aquele animal, que era o cordeiro, imolava ali aquele animal, pegava o sangue ali daquele cordeiro e aspergia o sangue daquele cordeiro ali em cima da tampa da Arca da Aliança, que é chamado de propiciatório, simbolizando nada mais, nada menos do que o perdão dos pecados do judeu, o perdão dos pecados do israelita. A gente sabe muito bem de que Hebreus chega a dizer para a gente que o sangue de touro, o sangue de bode não purificava ninguém, não perdoava ninguém. Esses sacrifícios que acontecia lá no meio do povo judeu, na antiga aliança, no Antigo Testamento, era sombra, tipo, figura, na tipologia bíblica, apontava para a obra que Cristo iria realizar na cruz do Calvário. O sangue daquele animal que era aspergido ali, que simbolizava o perdão dos pecados do israelita, apontava nada mais, nada menos do que para o perdão dos pecados que Deus iria trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida, através daquele homem que foi pendurado na cruz do Calvário. Quando ele ali naquela cruz é pendurado, o sangue dele verte, derrama, ali se encontrava o perdão dos nossos pecados. Por isso o salmista, ele ora a Deus aqui falando, Senhor, contigo está o perdão, porque ele sabia que o Deus daquela aliança, ele era poderoso para perdoar os pecados do salmista. Assim como ele é poderoso também para perdoar todo e qualquer tipo dos nossos pecados. E o perdão de Deus, irmãos, o salmista chega a dizer aqui, que o perdão de Deus é para que te temam. No verso 4, ele chega a dizer isso. A gente precisa ressaltar isso aqui. Ele chega a dizer assim, ó, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O que o salmista está querendo dizer aqui para a gente é que o perdão de Deus precisa me levar a uma vida de temor. O que o salmista está dizendo aqui é que se Deus perdoasse a ele, o nome de Deus iria ser glorificado através da vida dele. Ele iria poder passar a viver uma vida agora para o louvor da glória de Deus. Ele ia passar a viver uma vida como alguém que ama a Deus, que teme a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, que vive em santidade na presença de Deus. E é isso que o perdão de Deus, ele precisa gerar nas nossas vidas. Porque quando Deus ele nos perdoa, irmãos, Ele também nos leva a viver uma vida de temor, de obediência a Ele, de santificação na presença dEle.
A justificação, que é o perdão dos nossos pecados, é a sentença de liberação da nossa condenação, precisa nos levar a viver uma vida de santificação na presença de Deus. Se não há santificação, também não há justificação. Porque a justificação, que é a sentença liberatória da condenação dos meus pecados, eu recebi o perdão diante de Deus, precisa me levar a viver uma vida de santificação. Sem a qual, o autor aos Hebreus chega a dizer que ninguém verá ao Senhor. O perdão dos pecados que eu recebo diante de Deus precisa me levar a viver uma vida de temor, uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor. Por isso que o salmista chega a dizer aqui: contigo está o perdão para que te temam. O perdão de Deus precisa nos levar a viver uma vida santa na presença dEle. O próprio apóstolo Paulo, quando eu estava em casa, eu refletia um pouco sobre isso. Paulo ele chega a dizer, até mesmo em Romanos 6, ele vai parafrasear falando sobre isso, sobre o perdão de Deus, a justificação e a nova vida que a gente tem debaixo da graça. Paulo ele chega a dizer isso, que Romanos 6, verso 1, ele chega a falar assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, já que eu recebi o perdão, eu vou continuar vivendo mais e mais no pecado, porque Deus vai me perdoar mais e mais e mais. Paulo fala de forma nenhuma. Ele usa uma hipérbole, ele usa um exagero, ele fala de maneira nenhuma. É impossível alguém que recebeu o perdão de Deus continue a viver uma vida sem temor e na prática da iniquidade. Ele fala que é impossível. Por isso que o salmista chega a dizer aqui: ó, contigo está o perdão. O Senhor vai me perdoar e eu vou passar a te glorificar através da minha vida. Eu vou passar a te temer através da minha vida. Verso 5 e 6, a gente vai ver a atitude do salmista depois dele orar. Verso 5 e 6 diz assim: ó, aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. No verso 5 e 6 a gente vai ver a atitude do salmista depois dele orar. Observe bem, vamos recapitular aqui. O salmista, ele se encontra nas profundezas do pecado, ele vai orar a Deus, ele invoca a Deus, ele ora a Deus, para que Deus ouça a oração dele. E o salmista, ele vai pedir perdão a Deus. Ele pede perdão a Deus por conta dos seus pecados, por conta da sua iniquidade, porque ele sabia que em Deus havia o perdão para os pecados dele. Após ele orar, irmãos, a atitude do salmista aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai esperar a resposta do Senhor. Ou seja, nós precisamos orar a Deus e também precisamos aguardar a resposta que vem do nosso Senhor. Espere a resposta de Deus, confie em Deus, aguarde. E como que o salmista ele vai esperar a resposta de Deus? Ele vai esperar a resposta de Deus de 3 formas. Em primeiro lugar, ele vai esperar de todo o coração. No verso 5 diz assim: aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Ou seja, ele está esperando no Senhor, ele está esperando a resposta do Senhor de todo o coração. Segundo lugar, o salmista, ele vai esperar a resposta de Deus, ele vai esperar com fé. Ele diz assim, ó, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Ele está dizendo aqui de que ele está esperando no Senhor, mas ele não está esperando de qualquer jeito. Ele está esperando com fé, esperando, crendo nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus para o povo de Israel, de que todas as vezes que o povo transgredisse a lei de Deus, desobedecesse a Deus, Deus havia prometido ao povo de Israel uma promessa de restauração. Deus havia prometido para o povo de Israel uma promessa de perdão de pecados. E é isso que o salmista ele está aguardando aqui no Senhor.
ele crê na palavra de Deus, ele confia na palavra de Deus, e ele espera na palavra de Deus com fé, por conta da promessa que Deus havia feito. Até um texto de 2 Crônicas 7:14, que eu citei aqui no pós-louvor, no culto passado, fala sobre isso, uma promessa que Deus fez ao povo da antiga aliança, sobre restauração, ainda que eles pecassem. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o salmista espera com fé no Senhor, porque ele cria na palavra de Deus, ele se agarrava na palavra de Deus, e ele sabia, o Deus da aliança prometeu uma restauração para o seu povo, e ele sabia que Deus era poderoso para restaurar ele. Em terceiro lugar, o salmista ele espera com expectativa. No verso 6 diz assim, a minha alma, ele diz assim, ó, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista, ele está aguardando a resposta do Senhor, e ele aguarda com expectativa. A figura que o salmista ele vai usar aqui, irmãos, é a figura de um soldado. Assim como os guardas ali, as sentinelas que havia ali, que protegiam as muralhas da cidade ali em Jerusalém, que se colocavam ali em sentinela, os guardas, eles esperavam o romper da alva, eles esperavam passar ali a noite e chegar amanhã, para que eles trocassem de turno, para eles poderem ir para casa e descansar. Ou seja, eles aguardavam ali amanhã com expectativa, doido para ir para casa, doido para ir descansar. Assim o salmista aguardava a resposta do Senhor. Ele aguardava com expectativa no seu coração. E é assim que a gente também deve aguardar a resposta de Deus sobre a nossa vida. Como? Com expectativa, crendo de que o Senhor ele é poderoso para responder o seu povo. Versos 7 e 8, a gente já vai caminhar para o final aqui. O salmista ele vai se voltar para os amigos dele e ele vai exortar os seus amigos a buscarem ao Senhor. Versos 7 e 8 diz assim, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista aqui, ele vai se voltar para os seus amigos, e ele vai exortar os seus amigos a esperar no Senhor e a buscar o Senhor. Em primeiro lugar, por quê? Porque no Senhor há misericórdia. O salmista fala aqui. Em segundo lugar, por que eles deveriam esperar no Senhor, aguardar no Senhor? Porque no Senhor há copiosa, abundante redenção. Ainda hoje, irmãos, Deus continua salvando pecadores através da redenção que há em Cristo Jesus. Ainda hoje Deus continua salvando em abundância, perdidos, pecadores, restaurando, reconectando os homens novamente com Deus, através da redenção que há em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, ele vai dizer que é Ele que redime Israel. Ou seja, é Deus quem iria perdoar os pecados do povo de Israel. E aqui eu já vou terminar com 3 aplicações básicas e bem simples desse texto para a nossa vida, para a nossa edificação nessa noite. Primeira aplicação desse texto aqui para a gente. O perdão de pecados é a coisa mais importante da vida do ser humano. O perdão de pecados, irmãos, é a coisa mais valiosa que o ser humano pode obter nessa terra. A coisa mais valiosa que a gente tem nessa terra não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é os números que a gente tem na conta bancária, não são os nossos filhos, não são a nossa esposa, não são o nosso esposo. O maior bem mais valioso que o ser humano pode ter nessa terra é o perdão dos seus pecados. Por isso que em Romanos, Paulo, usando o exemplo de Davi, ele chega a dizer assim, ó, de que bem-aventurado é o homem a qual Deus não lhe imputa pecado.
Bem-aventurado é o homem que recebeu o perdão dos seus pecados. Bem-aventurado é aquele que creu em Jesus, pastor Fábio, através da fé, e recebeu a justiça que vem da fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele que recebeu a sentença de liberação, que não condena mais os seus pecados. Bem-aventurado é aquele que recebeu a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o perdão de pecados, irmãos, é a coisa mais valiosa que o ser humano tem nessa terra. Nem a nossa saúde é mais valiosa que isso. O perdão de pecados é maior. Porque a nossa vida hoje, a gente está aqui, eu penso nisso direto. Às vezes eu estou no meu trabalho, eu estou em casa, eu estou aqui, eu vejo uma situação, eu vejo alguém vivendo uma coisa, eu falo, daqui a pouco vai morrer. Daqui a pouco eu vou morrer. Uma hora ou outra ele vai me levar, vai chamar minha senha. Eu vou partir. Mas partir é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Por isso que bem-aventurado é aquele que Deus não imputa pecado, ou seja, que recebeu o perdão dos seus pecados através da fé em Cristo Jesus. Segunda aplicação desse texto para a nossa vida, quando a gente peca, irmãos, nós perdemos a alegria da salvação. Mas através do pedido de perdão diante de Deus, Deus ele pode nos renovar e nos restaurar novamente. Eu costumo dizer de que não existe lugar tão longe que o pecado leve o ser humano, que a graça de Deus não seja abundante e suficiente para ir lá e salvar e transformar e trazer ele de volta para a presença de Deus. Rei Manassés é o maior exemplo disso. Por mais que o ser humano mergulhe, pegue um barco e vá para longe, mergulhe no pecado, para longe da presença de Deus, a graça de Deus continua sendo restauradora para qualquer pecador que se arrependa diante dele. Terceiro lugar, a aplicação desse texto para a nossa vida é que Deus ele está pronto a ouvir a nossa oração. Eu não sei aqui o que cada um tem vivido, passado, eu tenho as minhas tribulações também, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu te convido a orar ao Senhor. Talvez eu falo nessa noite aqui com pessoas, não conheço muito a vida de cada um aqui a fundo, mas talvez tenha pessoas aqui que se encontram nas profundezas. Talvez assim como esse salmista, você se encontra lá nas profundezas. Mas eu te convido a orar ao Senhor. Eu te convido a se voltar para o Senhor, em quebrantamento, em arrependimento, em fé. Se volta para Ele, porque Ele é poderoso para ouvir a minha e a sua oração. Vamos ao louvor e depois a gente vai orar, irmãos, em nome de Jesus. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor.
Bendito e engrandecido és tu, Pai. Tu vive, tu reina, tu governas. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. A nossa vida é tua, a nossa alma é tua, Senhor. Ao Senhor nós adoramos e te cultuamos e te celebramos nessa noite, Pai. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, nessa noite, falada, exposta nessa noite, Deus. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tão gracioso, Pai. Pai, o Senhor continua sendo poderoso para nos tirar das profundezas, Senhor. Ainda que nós venhamos a cair, ó Deus, ainda que nós venhamos a pecar, Senhor, a tua palavra nos diz de que ainda que o justo caia 7 vezes, Senhor, ele se levantaria, porque o Senhor é o que restaura o justo, Pai. O Senhor é o que toma o justo pela mão, ainda que caia, ele não fica prostrado. O Senhor continua sendo poderoso para o levantar e o perdoar e o restaurar, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor perdoe as nossas transgressões, pois somos pecadores, Pai. Pai, como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, nós não fazemos, mais o mal que nós não queremos a todo tempo estar diante dos nossos olhos, Senhor. Senhor, perdoa as nossas transgressões. Perdoa-nos das vezes que falhamos, erramos e pecamos contra o Senhor, Pai. Pai, todas as vezes que nós errarmos e pecarmos diante do Senhor, nós queremos ter a mesma postura que esse salmista teve, ó Pai. Uma postura não de abandonar a tua presença, uma postura não de fugir da presença do Senhor, mas uma postura de se voltar para ti, Senhor. Uma postura de buscar a tua face, independentemente das dificuldades e das circunstâncias adversas, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, perdoe as nossas transgressões, que o Senhor venha nos restaurar, que nessa noite o Senhor possa nos renovar, nos fortalecer, nos encher do Teu Espírito Santo, encha-nos de fé, ajuda-nos a guardarmos na Tua Palavra, ajuda-nos a crermos na Tua Palavra, Senhor, ajuda-nos a nos apegarmos, Senhor, com confiança, às promessas do Senhor reveladas no Teu Evangelho, Deus. Senhor, a Tua Palavra diz que passará os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Nós queremos nos apegar com confiança à Tua Palavra, Senhor. Queremos nos agarrar às Tuas promessas. O Senhor tem promessa de perdão, o Senhor tem promessa de restauração, o Senhor tem promessa de glorificação dos nossos corpos, o Senhor tem promessa de novos céus, de nova terra, onde habita a justiça com Cristo. Oh Deus, infindáveis são as Tuas promessas, Senhor. E é nas Tuas promessas que nós queremos nos ancorar nessa noite, Pai. Tome a minha vida e a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, Pai. É a nossa oração e petição a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos.